o Juventude em jogo atrasado da 12ª rodada e agora é o líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série B. O Abel Ferreira falou depois da partida. O título só se vai decidir na última jornada, portanto, adianta pouco olhar para a tabela agora. Agora, o que eu acho que é importante os nossos jogadores entenderem, sobretudo aqueles que se calhar têm jogado menos, valorizarem o trabalho deles. Aquilo que eu falo todos os dias e que lhes digo, preparem-se. A única coisa que os meus jogadores controlam é o treino e a preparação para aquilo que é o jogo. Claro que fiquei contente por a partir do jogo de São Paulo poder ter uma semana para trabalhar bem este jogo, para prepararmos, termos tempo para trabalhar. O jogo parece que foi fácil porque abrimos bem o jogo logo desde o início, mas foi fácil pela nossa dinâmica, pela nossa intensidade, pela nossa agressividade no bom sentido. Então, um jogo podia ser difícil, nós conseguimos aqui em nossa casa torná-lo, teoricamente, ou mais fácil. Aí, então, o Abel Ferreira calminho, porque está na liderança, a liderança é isolada e agora o mesmo número de pontos do Flamengo. O Flamengo, na próxima rodada, visita o Botafogo e o Palmeiras joga em casa contra o Red Bull Bragantino. É claro que tem muito campeonato vindo pela frente aí, mas o 3 pontos, abrir 3 pontos e continuar mostrando o bom futebol e esse momento de ascensão é muito positivo para o Palmeiras, Breile. E até nessa altura do campeonato, o Palmeiras ganha uma gordura importante, Marcela, Sim. porque às vésperas do jogo contra o Flamengo no domingo que vem, se o Palmeiras mantiver essa distância de 3 pontos, ele, de certa forma, pode se dar ao luxo de perder porque tem uma vitória a mais que o Flamengo, então ganha essa margem e qualquer mínima vantagem diante de um adversário como o Flamengo, um adversário que tem a melhor defesa, que tem o melhor ataque, que é um time muito equilibrado também, é um trunfo nesse momento. Então, fase de afunilação, fase em que o Abel chama o torcedor, e até a maneira do Abel, né, de forma provocativa, ele fala da torcida organizada, ele fala que o clube precisa se juntar, mas eu vejo que o Palmeiras tem retomado a confiança do torcedor, que ficou meio abalada, principalmente depois da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Compreensível também o sentimento do lado do torcedor, tomar um baque do maior rival, depois de perder o Campeonato Paulista, isso tem um peso, mas o Abel conseguiu virar essa chave com boas atuações, fazendo o time se consolidar. E ontem contra o Juventude, mesmo desfalcado, desfalques importantes, sem Vitor Roque, sem Flaco, sem Gustavo Gomes na defesa, Bruno Fux jogando bem, improvisado como volante, o Palmeiras lidou bem, conseguiu manter o seu nível de jogo, e apesar de uma oscilação ou outra, aquele primeiro tempo contra o São Paulo, é um Palmeiras que no segundo semestre tem atuado dessa maneira, com intensidade, com organização, jogando bom futebol, sendo mais envolvente, mais agressivo que seus adversários. Então, nesse momento, mais do que nunca, o lema do Abel faz sentido. Todos somos um, e o Palmeiras conseguiu essa unidade, conseguiu chamar de volta o torcedor pela bola que está jogando e por essa sequência. O Palmeiras já tem a melhor campanha do segundo turno, é o melhor mandante do campeonato, também o melhor visitante. Então isso faz com que o torcedor do Palmeiras olhe e veja hoje o time na quinta semifinal, nessa era Abel Ferreira, da Libertadores, e lutando mais uma vez pelo título brasileiro. Eu vejo que a página de crítica, de cobrança, de contestação, a diretoria ao Abel ficou para trás e agora é o momento realmente de fechar e nessa reta final abraçar o time que tem feito por merecer esse apoio. Pois é, o meio-campo do Palmeiras também muito desfalcado por conta do data FIFA, por conta de jogadores machucados também. E o Abel é muito inteligente, né? Quando ele chama a torcida e diz: eu não preciso da torcida num momento como esse, porque nesse momento todo mundo vai nos abraçar. É um momento de muitas vitórias na liderança do Campeonato Brasileiro, na semifinal da Libertadores. Mas ele fala que precisa da torcida em momentos difíceis, como na eliminação da Copa do Brasil. Ele sabe como trazer a torcida para ele, inclusive dando entrevistas como essa. Quem falou também em entrevista logo depois da partida e foi escolhido o melhor jogador em campo foi o Bruno Rodrigues. Voltou a ser titular depois de muito tempo. Carinho, né, de todos, carinho e respeito que eu tenho por eles, eles têm por mim. Então isso é muito importante para um elenco que quer ganhar título, né? Então eu estou muito feliz com o carinho de todo mundo. Eles sabem também o que eu passei, né? Então foi muita resiliência, muito trabalho, muito foco. Porque querendo ou não, eu só tenho que agradecer a Deus, amigo, porque eu sei muito bem o que eu passei. É difícil. Poucos vocês sabem, mas antes de ir para o Mundial foi assim, muito difícil para mim, porque eu tava para ir. Infelizmente machuquei o joelho de novo, tive que ficar mais um mês parado.
Então eu fiquei sozinho treinando no CT com o físio, né, do CT. Então foi muita resiliência e o carinho de todos. É muito legal ouvirmos o Rodrigues, ele realmente merece estar vivendo isso. É um cara muito legal, um cara que lutou demais, 2 cirurgias nos joelhos de ligamento, algo que é muito difícil para se recuperar, mas ele consegue se recuperar e que bom que conseguiu ontem a titularidade contra o Juventude, conseguiu fazer o seu gol e tá aí, então, voltando aos poucos ao time do Abel. Depois de quase 2 anos sem marcar um gol, o sentimento para um atleta é algo especial. O Bruno Rodrigues, até pelas manifestações dos jogadores, né? Nessa volta dele, aplaudido à beira do campo, o Abel sempre exaltando como um exemplo positivo para o grupo, é importante, não só no aspecto humano, né? Do jogador conseguindo se recuperar depois de não só uma, né? Mas algumas lesões também subsequentes graves, e o Bruno Rodrigues mostrando que, quando o Palmeiras o contratou, a expectativa era essa. Ele chegou do Cruzeiro muito bem credenciado e tem características para ajudar nessa reta final, não só de Campeonato Brasileiro, mas também para que o Palmeiras tenha um elenco robusto no momento em que vai ser exigido, e até agora, com o Flaco Lopes no radar de seleção, com um time precisando dessa profundidade de elenco, é providencial ter um bom jogador como o Bruno Rodrigues e com vontade de mostrar serviço depois de tanto tempo parado. Muito bem, vamos seguir o Sport Center, intervalo. Tem que respeitar muito esse cara aqui. O que o Abel faz no Palmeiras há 5 anos beira o inacreditável. Além desse cara ser um monstro taticamente, além dele ser estudioso, dele viver Palmeiras 24 horas, ele consegue manter um time há 5 anos com sangue nos olhos, com motivação, com disciplina e, acima de tudo, com ambição de títulos. Porque tem muito time que se acomoda quando ganha muito, que os jogadores ficam acomodados. O Abel Ferreira não deixa isso acontecer. E quando acontece, ele dispensa. Ele tira do grupo. Esse cara é um monstro. O que ele faz com o Palmeiras, eu já falei várias vezes. Tem gente que não gosta do Abel Ferreira como pessoa. E aí quer criticar o cara profissionalmente. Não tenho que criticar o Abel profissionalmente. O cara é o maior técnico da história do Palmeiras. Desde que chegou no Palmeiras. Não para de vencer e de disputar títulos. E, acima de tudo, ele cobra de jogador, ele cobra de diretoria, ele cobra da torcida, como ele fez ontem. O Abel Ferreira é um monstro. E para o Palmeiras ter chegado no patamar que está hoje, é graças a esse cara aqui, que faz um trabalho impecável e consegue manter o time com sangue nos olhos a cada jogo, a cada título disputado. Um estádio cheio como foi hoje, vemos o Todos Somos Um, mas, sabem, quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da Mancha Verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. Esse jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras passou o trator para cima do Juventude, 4-1, muito desfalcado. Tudo bem, podia até ser favorito na partida, mas conseguiu um domínio aí muito grande, mesmo com tantos desfalques, Arnaldo. O que esse jogo representa aí, pensando em impacto no campeonato? Eu acho que ele, na verdade, faz parte de uma continuidade nessa etapa do Palmeiras de ótimos jogos, goleadas, independentemente do time que joga, né? A grande questão por esse duelo específico eram as ausências, né? Sobretudo da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. E o Palmeiras, bem desfigurado, bem mutilado, manteve a sua toada, né? Mais uma goleada. Teve, é verdade, essa situação do pênalti antes do 1-0 do Veiga, teve o frango do Jandrei, teve um monte de coisa, teve a fragilidade do Juventude, mas o fato é que o Palmeiras está passando como um trator. E só para salientar, o que a gente fala sobre o domingo passado, não é que o Palmeiras jogou mal, nenhum time mais ou menos faz 3 gols em 20 minutos em cima do adversário na casa dele. Agora, aquilo que aconteceu no Morumbi está totalmente fora da curva. Isso não depõe contra o Palmeiras, né? Contra a trajetória que o Palmeiras vem construindo nessa fase da temporada, a fase mais importante, que o Campeonato Brasileiro se afunila e tem semifinal da Libertadores.
Então, acho que a gente projetava há algumas semanas, antes mesmo do Choque Rei, que a frequência com que o Palmeiras jogaria nesse período, jogaria uma partida a mais que o Flamengo, ela tinha, nessa trajetória, poucos deslocamentos. O Palmeiras só jogaria em São Paulo. Quando o visitante era só o São Paulo, o mandante faria várias partidas. E a trajetória do Flamengo era mais acidentada. Então, a tendência é que eles chegassem no confronto direto com o Palmeiras em vantagem. E isso continua na projeção da semana. O Palmeiras, de novo, tem um jogo, em tese, mais fácil que o do Flamengo. O Palmeiras recebe o Bragantino e o Flamengo visita o Botafogo. É clássico, é no campo do Botafogo. Faz uma diferença grande nesse aspecto, né? Jogar no Tapetinho ou jogar no Maracanã. Então, é possível, acho que é por isso que o Trajano falou na manchete, é possível que a gente chegue no domingo uma vantagem considerável a favor do Palmeiras. Basta acontecerem resultados normais na quarta-feira. O Palmeiras ganhar do Bragantino, dá empate, por exemplo, no Clássico. E aí o Palmeiras pode, no Rio, administrar o confronto direto como for mais conveniente. E hoje é aquilo. Quem pratica o melhor futebol do Brasil nas últimas semanas é o Palmeiras. E mesmo com a ausência de seus principais jogadores, foi assim contra o Juventude, que não foi páreo para o time do Abel Ferreira, que também teve aí, o Danilo é mais especialista do que eu, também consegue, mesmo nas vitórias incontestáveis, de propósito, mostrar um pouco, mostrar um pouquinho da mágoa na entrevista, dar um cutucão ali, vai para lá e tal, não sei o quê, não precisa da torcida agora que o time tá bem, enfim, mas esse é um outro debate. A gente sempre debate o jogo e as coletivas do Abel depois. E mais uma vez, né? O Abel chamando atenção, dando uma cutucada ali na torcida. Ele não esqueceu não, hein, Danilo? E falando do jogo também, depois dessa partida, o Palmeiras vira o maior favorito ao título de fato? Não, acho que maior favorito não, porque tem um confronto direto ainda, a gente precisa ver o que vai acontecer essa semana. Eu acho que se terminar essa semana com o Palmeiras ainda em vantagem, a gente pode falar que o Palmeiras sai dessa semana aqui como favorito, né? E ainda tem depois os mata-mata de Libertadores, alguns jogos decisivos pela frente. Do jogo em si, eu acho que tinha essa casca de banana que eu falei, porque o Palmeiras não tinha seu lateral direito titular, não tinha seu capitão e zagueiro titular, não tinha os dois candidatos à camisa 5, então o Bruno Fux jogou de camisa 5, aliás, o Bruno Fux jogou muito bem essa partida, ora como terceiro zagueiro, ora como camisa 5, apareceu para fazer o gol. O Bruno Fux tem uma saída de bola muito boa. E eu fiquei pensando como é engraçado, né? Porque lá no seu Galo, ele não jogou nada, né? Ele ficou lá encostado. E tá no Palmeiras agora, candidato a ser comprado com meses de antecedência aí da cláusula de compra. Tá muito bem o Bruno Fux, ele entrou muito bem no time. O Palmeiras não tinha sua dupla de ataque, então jogou o Bruno Rodrigues, que entrou e 2 anos depois fez um gol. Aliás, uma cena muito bonita, né? Do elenco todo abraçando o Bruno Rodrigues, do estádio vibrando, quando você vê que a vibração é diferente de um gol normal, né? Você sente que é aquela vibração que demora um pouco mais, né? E a cena dele beijando o joelho é bem bonita, né? A cena dele beijando os 2 joelhos. Então é uma história legal. Então eu acho que o Palmeiras tinha algumas cascas de banana, é verdade. O time que quer ser campeão não pode perder ponto do Juventude em casa. E o Palmeiras fez a missão. E fez a missão sobrando. E quando a gente olha na comparação com o Flamengo e com o Cruzeiro, a gente sempre vai lembrar que tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro acabam perdendo pontos que o Palmeiras, na teoria, não perde, né? Que é para os times de baixo. O Palmeiras tem o famoso problema do G6. Um aproveitamento muito ruim contra o G6, 20 e poucos %. Mas quando pega Ceará, Juventude, Santos, Vasco, o Palmeiras normalmente não perde. E quando tem o Clássico, teve toda a questão do final de semana passado, que quando o Palmeiras, apesar de toda a polêmica, conseguiu fazer os 3 gols em 20 minutos e virou o jogo em pleno Morumbi, que eu acho que aí a gente coloca na régua com o próximo jogo do Flamengo, né, que é o Botafogo. Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Botafogo eram os 2 jogos equivalentes que a gente colocava nessa régua. Sobre o Abel, que você me perguntou, eu fiquei vendo a entrevista, eu vi uma vez, eu vi 2 vezes, Arnaldo, e eu pensei, só pode ser de propósito. Porque o Palmeiras ganhou de novo de 4-1, né? Já tinha ganhado do Inter, do Fortaleza, fez 4-1 contra o Juventude, dentro de casa, com quase 40 mil pessoas, festa, Palmeiras líder de verdade, né? Já estava meio na liderança, mas agora o mesmo número de jogos do Flamengo.
E aí ele vai lembrar de novo de que agora não precisa da mancha verde. É uma mágoa que, em algum momento, assim, aparentemente, a arquibancada, beleza, já tá de novo com o time, já abraçou o time, já tá vibrando. Em alguns momentos canta o nome dos jogadores, inclusive o Veiga, que tem sido perseguido na internet, no estádio é outra coisa, é outra vida pro Veiga no estádio em relação ao que é na internet. Aliás, o que mostra mais uma vez como a internet é recheada de ódio. Mas aí o Abel vai e faz aquilo, eu falo, pra mim só pode ser de propósito, pra ele manter aquela história do vestiário inflamado, do vestiário com algum inimigo em comum, porque não é possível que ele queira lembrar disso de novo, faz 2 meses. Ele queira revirar o túmulo. E ele não entendeu que perder pro Corinthians é diferente, sim. E ele tem que lembrar que no ano passado a torcida aplaudiu a eliminação pro Botafogo e pro Flamengo. Não foi que a torcida do Palmeiras... A torcida do Palmeiras cobrava agora, porque perdeu pro Corinthians, que é normal, é o principal rival. Eliminado, perdeu... A torcida do Palmeiras cobrava agora, porque perdeu pro Corinthians, que é normal, é o principal rival. Eliminado, perdeu a final e eliminado na outra. É normal. E aí o Abel quer revirar. Pra mim, eu estou convencido que é de propósito para manter o fogo no vestiário. Ele sabe usar essas narrativas como ninguém, né? Quando necessário, quando ele entende que é necessário esse discurso nosso contra eles, faz isso com a imprensa, até com a própria torcida. Ô Mauro, para você, será que o Abel está realmente chateado ainda pelas vaias, pelos xingamentos que ele ouviu? Ou é estratégia mesmo para motivar o time? E também sobre essa disputa do campeonato, né? É uma boa vantagem, o Palmeiras abre 3 pontos pro Flamengo, mas a gente viu 2023, a gente está vendo a tabela ali, inclusive, 3 pontos de vantagem, com o mesmo número de jogos agora, 26 jogos, e o Palmeiras tem 2 vitórias a mais também, então é mais uma vantagem. Mas 2023 a gente viu o que aconteceu com o Botafogo, né? Então são campeonatos que se resolvem também nas últimas rodadas, no ano passado também. Calma nesse momento, torcedores, porque fica muita gente ansiosa, né? Já pintou o campeão, essas coisas. Como é que você vê tudo isso? São 36 pontos em disputa para o Palmeiras e para o Flamengo. É muita coisa, né? É muito jogo ainda pela frente. Mesmo o confronto direto domingo, acho que não define rigorosamente nada. Vão faltar 9 jogos para cada um, né? 9 não, 10 jogos, acho que é isso. Para cada um, porque tem um jogo atrasado ainda. Então, 10 jogos para cada um, 30 pontos a disputar. Os 2 últimos anos acho que mostram isso, só confirmam isso, né? Que o campeonato não se resolve faltando 12, 13, a não ser que você abra uma vantagem absurda. E nem assim, porque o Botafogo nessa altura do campeonato ano retrasado tinha 11 pontos à frente do Palmeiras. Pessoal, claro que o Abel tem que manter, né? Os jogadores com essa gana aí, né? De contra tudo de todos. Mas é coisa ali entre eles mesmo, eu creio que isso é até favorável, né? Favorável ao Palmeiras, a torcida apoia quando tem que apoiar, reclama quando tem que reclamar, e é isso aí, torcedor é isso aí mesmo, não tem que ter esse negócio de mágoa, não. E o Palmeiras se prepara para uma semana decisiva, né, pessoal, no Campeonato Brasileiro, com 2 confrontos que podem definir o rumo da competição. A equipe atualmente líder com 3 pontos de vantagem sobre o Flamengo. Apesar que são 30 pontos disputados, é muita água para passar debaixo da ponte. Muito pés no chão, treinamento, força, garra, pés no chão e muito trabalho. O primeiro compromisso será nesta quarta-feira, dia 15, né, às 19 horas de Brasília, contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque. Enquanto isso, o Flamengo entra em campo na rodada, no clássico contra o Botafogo, também quarta. Então, já pensou, Palmeiras ganha... Teoricamente é um jogo mais fácil, né, pro Verdão, e mais difícil aí pro Flamengo, né, por ser um clássico, né, tal. Então, a gente tem que ser Botafogo desde pequenininho, né, pessoal? Nesse jogo aí, principalmente. Na rodada do próximo final de semana, as equipes ficam frente a frente, né, o duelo. Como eu concordo, eu não sou muito fã, mas o Mauro César está certo. A gente, torcedor do Palmeiras, nós, torcedores do Palmeiras, não pode ter uba-uba. Temos que torcer pro time, apoiar sempre. E o time é focado. O Abel sabe muito usar isso a favor. Não tem nada a ganho, o próprio Abel já falou. E agora, se ele ganha... já pensou essa combinação? Palmeiras ganha do Red Bull, Flamengo empata ou perde do Botafogo. E no clássico, o Palmeiras ganha. Aí sim, a gente já pode dizer... Meio caminho andado. Meio caminho não. 20, 30% do caminho encaminhado. Mas
Fora isso, pés no chão e muito trabalho, né? O Verdão não vence o adversário, né, fora de casa pelo Brasileirão desde a edição de 2015, quando Dudu e Vitor Hugo marcaram, né, os 2 gols do triunfo por 2-1. Então tem esse jejum também para quebrar, né, esse tabu para quebrar. E o Palmeiras terá na segunda quinzena de outubro uma maratona de jogos decisivos na temporada. Em pouco mais de 10 dias, né, a equipe de Abel Ferreira terá viagens e partidas cruciais pelas pretensões da equipe também na Libertadores, né, e Brasileiro, que podem definir o futuro da temporada. E outra coisa, não tem essa. Cara, dá para focar nas 2 competições. Dá para focar. Por quê? Porque a Libertadores não é igual ao Brasileirão, que são vários jogos. Agora é jogo de mata-mata. É difícil? É. Mas se o Palmeiras passa, já tá na final. Já é 50% do caminho andado. E o Palmeiras faz sempre o segundo jogo em casa. Por isso que eu falo, um jogo fora, empatar, não é ruim. E decidir no Allianz. Quem já viu aí que no Allianz Parque, o Palmeiras tem mais força, a torcida apoia, né? O campo já ambientado também joga a nosso favor também, né? Torcida, campo, tudo. E a maratona começa no final de semana, dia 19 de outubro, né? Daqui a 6 dias, quando a equipe encara o Flamengo no Maracanã, pelo Brasileirão. As equipes disputam, né? Ponta a ponta a liderança, o Palmeiras já está mais à frente, né? No meio de semana, dia 22, 3 dias, primeiro jogo contra a LDU lá em Quito, né? No Equador. E a maratona continua, 2 jogos decisivos na Allianz Parque, né? Entre os dias 25 e 26 de outubro, partida contra o Cruzeiro, outro confronto direto. Então, é muito corrido. E no encerramento da maratona, o duelo de volta contra a LDU, né? E agora o Flamengo pega o Red Bull Bragantino, dia 15, né? Quarta-feira. Depois Flamengo, né? No Maracanã, aí dia 19 às 6h30. E LDU, Conmebol Libertadores, dia 23/10 às 9h30. Então, a maratona absurda, mas o Verdão está preparado psicologicamente e fisicamente, beleza? Tamo junto, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. E assista novos vídeos do canal, pessoal. Vídeos aí mais antigos aí, vídeos que às vezes vocês não viram em outro canal. Já dá uma olhada aqui, beleza? Dá essa moral aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí.